all businesses having to do with gambling. Olá, bem-vindos ao canal Leidos. Hoje estaremos falando do filme O Poderoso Chefão Parte 3, dirigido por Francis Ford Coppola, que também escreveu o roteiro junto com o Mario Puzo. Este é um filme de 1990 e ele nos mostra o que aconteceu com Michael Corleone após os eventos do segundo filme, e nas concepções do Coppola esse filme não é uma terceira parte, mas sim um epílogo. É interessante que esse filme era para ter saído muitos anos antes. Vários scripts foram escritos, inclusive com umas ideias malucas do filho do Michael, né, que é o Anthony, ser o protagonista da história. E ele seria contratado pela CIA para matar um ditador sul-americano. Isso parece um filme do Schwarzenegger ou do Stallone, não um Poderoso Chefão. A questão é que o Coppola não queria fazer um terceiro filme, porque ele achava que tudo que havia para ser falado sobre os Corleone já havia sido contado. Porém, devido aos problemas financeiros causados pelo filme One from the Heart, de 1982, ele aceita a longa proposta da Paramount Pictures para realizar o filme. Um recado, tá? Há dois vídeos além desse, um em que eu falo a história do Poderoso Chefão parte 1 e outro vídeo que eu falo a história do Poderoso Chefão parte 2. Então, se você não assistiu nenhum desses vídeos, talvez seja melhor você começar a ver eles primeiro. Os links vão estar aí na descrição, tá? Outro recado, a história aqui não é contada em ordem cronológica, então pode ser que uma parada que eu conte aconteça depois ou antes de determinado evento. Eu tô contando a história da forma que eu acho que é mais fácil de se entender, beleza? Então, fique avisado. E tem certos elementos que são talvez dispensáveis, eu resolvi omitir aqui, mas eu não omiti nada que comprometa o total entendimento da história presente no filme, beleza? E neste vídeo eu irei contar a história do terceiro filme, falar umas curiosidades e minha opinião sobre o filme. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e comentar o que você acha desse filme. Porque as pessoas dizem que ele é o pior da trilogia, né? Há esse comentário por aí. Você acha que isso faz sentido ou não? Eu vou discutir isso ainda no final do vídeo, mas pode deixar o seu comentário, tá? Eu quero saber a sua opinião. Então, ok, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Michael sempre quis tornar os negócios da família legítimos, e neste filme isso não é diferente. Na verdade, ele finalmente parece estar bem próximo desse objetivo. Ainda assim, Michael também tem que viver com a culpa, em especial a culpa por ter matado o seu irmão, Fredo. Michael também convive com o medo daqueles que ele ama, como a sua esposa Kay e outros mais. Para tentar se redimir, ele durante anos fez muitas obras de caridade com dinheiro sujo que ganhou. E é aí que nossa história começa, em 1979, em Nova York, quando Michael recebe a homenagem da igreja pelo Papa Paulo VI. Uma cerimônia foi feita para ele em honra às suas atitudes filantrópicas. Nessa comemoração, ele recebe uma espécie de condecoração, a mais alta honraria que a igreja poderia lhe dar. Nesta ocasião também, ele, através de sua filha Mary Corleone, né, que é interpretada pela Sofia Coppola, sim, a filha do Francis Ford Coppola, ele, através da filha, né, dá um cheque de 100 milhões de dólares ao arcebispo Gil Day, dinheiro esse que deveria ser usado para ajudar aos pobres da Sicília. Nesta cerimônia, entre os vários convidados está Joey Saza, interpretado por Joey Mantegna. Não sei se minha pronúncia está correta. Esse Joey Saza controla parte dos negócios que pertenciam à família Corleone em Nova York. Isso com a aprovação dada pelo próprio Michael, é claro. Ele vem tentar resolver um problema com outro presente na festa, um homem chamado Vincent Mancini. Este Vincent Mancini é o filho bastardo de Sonny Corleone. Sim, o irmão do Michael, morto no primeiro filme. Ele é um homem de personalidade explosiva, o que faz Michael lembrar de seu falecido irmão. Esse Mancini queria trabalhar para o Michael a princípio, mas Michael não estava empregando esse tipo de homem, pois, como bem sabemos, ele estava deixando a ilegalidade por negócios legítimos. Então Michael recomendou Mancini a Joey Saza, mas os dois não estavam se entendendo. Por isso que agora, nesta sala, eles tentariam se entender, ou não. Porque o que as coisas iriam se ajeitar, Saza chama Mancini de bastardo. Mancini não deixa barato e morde a orelha do homem que lhe xingara. Aliás, isso tem todo um simbolismo, porque, segundo as crenças da região da Sicília, né, morder a orelha de alguém e derramar sangue significa lutar até a morte. Quando temos a cena do teatro e um personagem morde a orelha do outro, perceba que o Vincent acha particularmente divertida a cena. Bom, a coisa fica feia e Sasa deixa a sala às pressas. Michael tem certa simpatia pelo garoto, já que este é seu sobrinho, e ele pensa que o garoto pode ser útil a ele. A partir de agora, Mancini ficará mais próximo de Michael. Outro presente na festa é o Dom Altobello, que é interpretado por Elliot Wallach. Ele é um homem bastante respeitado que trabalhou vários anos mantendo a paz. Na verdade, ele parece ser um solucionador de conflitos. Se há alguma treta entre A e B, ele é o cara que tenta encontrar um meio termo para que tudo fique bem. Nas palavras dele, ele tem que deixar todos ao redor dele felizes.
Na verdade, tem uma cena em particular em que ele fala assim: Bendito seja o pacificador. Né? Em inglês eles falam peacemaker. É uma cena muito boa, aliás. Então, sim, ele é uma espécie de apaziguador, mas não somente. Além disso, ele é um homem cheio de contatos e influência, o que terá um papel-chave na trama. Por enquanto, ele apenas encontra-se amigavelmente com o respeitado Dom e faz uma doação de US$ 1 milhão para a fundação do Michael. Quase que o Frank Sinatra fez esse papel, aliás. Ele mostrou interesse em viver o personagem, mas acabou recusando porque achou o pagamento pouco. Mas as visitas não acabaram. Quem também aparece é a ex-esposa de Michael, Kay, interpretada pela Diane Keaton, quem intervém em nome de seu filho Anthony, que queria deixar os estudos em direito para seguir seu sonho em ser músico. A contragosto e num clima nada amistoso, Michael acaba cedendo e aceita que o filho faça como bem quiser. Não muito tempo depois, Michael recebe a ligação do arcebispo Gilday. Este fala ao Michael sobre seu problema. Mas qual problema? Bem, Gilday ocupava o cargo de chefia dentro do Banco do Vaticano. Banco este que estava com um déficit milionário, para ser mais preciso, US$ 769 milhões. Aliás, esse banco é baseado em um banco real que estava envolvido em esquemas de corrupção, chamado Banco Ambrosiano. Banco esse do qual a Igreja Católica tinha participação. O Banco Ambrosiano era mais conhecido como Banco do Vaticano e estava também sofrendo acusações de ilegalidades. A questão é que este evento de fato aconteceu e foi introduzido no filme, assim como a repentina morte do Papa João Paulo I, outro evento real inserido no mundo ficcional do filme. Enfim, para quem quiser saber mais, pesquise sobre o escândalo do Banco Ambrosiano. Mas então, Gilday precisava suprir esse déficit de, vamos arredondar, US$ 700 milhões. Michael diz que ele dará 500 milhões a Gilday, só que este terá que mexer os pauzinhos para que ele se torne, né, o Michael, sócio majoritário dos 25% que pertenciam à igreja. Os 25% do que pertenciam à igreja, que é da empresa imobiliária, né, que eu vou falar mais abaixo. Mas por que o Michael quer entrar nesse negócio? Porque ele é sua redenção, é aquilo que ele sempre quis, legitimar os negócios. Tendo a decisão final sobre a parcela que o Vaticano possuía da empresa imobiliária, Michael seria, na prática, o cabeça da colossal empresa europeia. E isso lhe renderia lucros estratosféricos, que talvez o tornassem um homem mais rico do mundo. Mas, além disso, como já disse, o tiraria de vez de todo e qualquer negócio ilegal. Portanto, sua ligação com a máfia e seu passado criminoso estariam para trás. O arcebispo barganha e pede em vez de 500 milhões, 600 milhões. Após considerar um momento, Michael é convencido e aceita o acordo. Agora o que eu entendi é que com esses 600 milhões, Michael estava comprando a decisão favorável do Vaticano de ele comprar ações do Banco do Vaticano. É um pouco complexo porque eu vou ter que explicar umas paradas que têm a ver com o âmbito empresarial, transações, etc. Mas vamos lá. Existe a Imobiliare, certo? Que é a empresa de imóveis gigantesca. E dessa empresa, a igreja é dono de 25%. O que Michael quer comprar é a parte desses 25% que a igreja tem. Agora, entenda que esse conselho é formado por vários homens. Digamos que são 10 cadeiras. Exemplo apenas, tá? O Michael não precisa ter as 10 para ter o maior poder sobre o conselho e, por conseguinte, sobre a imobiliária. Isso porque, se ele tiver, digamos, 6 cadeiras, ele sempre ganhará em uma deliberação. Entendeu? O Michael está comprando ao ajudar Gilday a voz final no conselho, que o torna na prática o dono da imobiliária. Isso porque o voto do Vaticano sobre a imobiliária é soberano. É meio complexo, mas espero que você tenha entendido o que está acontecendo. Se não entendeu, veja de novo o que eu falei. Resumindo, Michael está tentando ser o manda-chuva da empresa e para isso ele precisa da anuência do Conselho do Vaticano. E é isso que ele acabou de comprar, ou pelo menos é o que ele pensa. Bom, deixando isso, temos que falar do atentado sofrido pelo Vincent Mancini. Joey Saza, em retaliação, manda alguns homens para matar Vincent, mas o jogo vira e Mancini acaba com os dois caras. Além disso, é importante dizer que desde o começo há um clima rolando entre o Vincent e a Mary. Michael, após ter sido aceito no conselho, pensava que a homologação do acordo era só uma espécie de formalidade, mas ele estava enganado. Isso porque o Papa estava muito doente e não podia cumprir com suas funções. Portanto, a anuência dele ao contrato teria que ser postergada. E ainda, caso o Papa morresse, Michael poderia não ser aceito no conselho pelo novo Papa, se este assim decidisse. Assim, a suposta homologação de formalidade tinha muito peso no futuro de Michael e da imobiliária. Em suma, ele passou no primeiro estágio e ele achava que o segundo estágio do trâmite era formalidade boba e ele já tinha conseguido seu lugar na imobiliária. O Dom se sente traído pelo conselho, e dentro desse conselho os homens que devemos nos concentrar é estes três, Friedrich Kenzig, arcebispo Gilday e Licio Lucchesi. Eles estão mancomunados para enganar Michael, não deixando-o tomar conta da imobiliária,
para que assim eles possam usar os milhões do Michael e dá-los às pessoas de poder político que possam lhes beneficiar e coisas afins. Eles prolongam a moléstia do Papa e tudo mais que possa lhes ganhar tempo. Michael sai bufando do lugar porque ele, claro, sacou a tramóia que estava rolando. Uma parada interessante é que ele fala, parece que voltamos aos tempos dos Borgias. Acontece que os Borgias eram uma família italiana de origem espanhola da época do Renascimento, que é mais conhecida pela sua corrupção e diversos crimes deploráveis. Não sei se eles ocupavam uma posição no governo da época ou se estavam ligados de alguma forma, mas a coisa é que eles se tornaram célebres por seus pecados. E o mais interessante é que eu vi que a família Corleone foi inspirada nesses Borgias. Dá uma pesquisada que você vai ver várias coisas interessantes a esse respeito. Ou quem sabe eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas enfim, é muito interessante quando o Michael faz essa referência, que aqui no contexto ele estava usando para se referir à corrupção dos homens que acabaram de lhe enganar. Bom, Michael se encontra com o Dom Altobello. Este diz a Michael que os outros dons estão ressentidos com Michael, visto que ele estava entrando num negócio bastante próspero, o da imobiliária, e os outros mafiosos queriam uma parcela desse negócio. Em outras palavras, eles queriam fazer parte desse negócio com o Michael, mas o Don Corleone diz que não. Ele insiste que esse negócio precisa ser legítimo. Em seguida, ele pede que o Dom Altobello marque uma reunião com todos os outros dons, para que haja um entendimento entre todos, sem mágoas nem ressentimentos. Chega o dia da reunião, lá o Don Corleone, que já tinha vendido todas as suas participações em cassinos, lembrando que ele vendeu suas participações em cassinos para comprar a entrada na imobiliária, mas enfim, parte dos lucros com a venda dos cassinos, Michael dá a alguns dos dons. Eu digo alguns porque outros não recebem nada, visto que não estavam há tanto tempo no negócio, não contribuíram tanto quanto os mais velhos dons. Esse é o caso do Joey Saza, que se sente ofendido e declara Michael como seu inimigo. Pouco tempo depois, o local onde os dons haviam se reunido é alvo de um atentado. Boa parte dos senhores da máfia é morta e os poucos dons que escaparam se aliam a Joey Zaza, que supostamente é o autor do atentado. Eu me liguei que até agora eu estava falando de Joey Zaza, mas eu acho que é Joey Zaza. Bom, enfim. Michael sobrevive ao atentado. Em casa, refletindo, ele chega à conclusão de que Joey Zaza não agiu sozinho. Deve haver alguém por trás, pois Zaza é peixe pequeno e não é audacioso ao ponto de maquinar tamanho ato. Como diz Michael, nosso verdadeiro inimigo ainda não se revelou. Outra frase memorável dele aqui é a seguinte: quando eu estava quase saindo, eles me puxam de volta. Ele também tem um ataque de diabetes e é hospitalizado logo em seguida. O advogado de Michael, BJ, vai falar novamente com o arcebispo para que ele agilize o processo de homologação do tratado entre Michael e a imobiliária. Gilday diz que fará o que puder, mas o Papa ainda continua muito doente. Lembrando que o Gilday está mentindo, ele só está tentando ganhar tempo e enrolar o Michael. Outra coisa, esse BJ é o advogado de Michael aqui, no lugar do Tom Hayden, porque o Robert Duvall não aceitou reprisar seu papel, porque ele achou o pagamento muito abaixo do que deveria. Cara, o Al Pacino recebeu 5 milhões, a Diane Keaton 1,5 milhões, e aí ele estava sendo oferecido só 1 milhão. E ele não gostou disso. Coppola queria ele, né, e até teria pagado o valor, mas a Paramount Pictures não aceitou pagar a quantia. E para Coppola, o filme ficou incompleto sem o Tom Hayden na trama. Aqui, aliás, eles só falam que ele morreu para justificar a ausência do personagem. Mas de volta à história. No hospital, Michael é visitado por sua ex-esposa e filhos. Kay agradece ao Tom por ele ter deixado o filho Anthony seguir o sonho de ser músico e diz que o filho irá se apresentar na Sicília. Michael é convidado para a apresentação, que ele diz estar ansioso para ver. Outros também visitam Michael. O Vincent, por exemplo, que é requisitado por Michael a deixar sua filha Mary em paz. O Dom simplesmente não vê com bons olhos o romance entre Vincent e Mary. Por duas razões, porque eles são primos de primeiro grau e porque Vincent quer seguir o caminho de sangue da máfia, e Michael teme que isso possa colocar a vida de sua filha em perigo. Outro que vem pagar uma visita ao Michael é o Dom Altobello. Michael faz algumas perguntas a Altobello sobre o atentado e outras coisas, mas o velho homem é evasivo. Isso faz com que Michael crie leves suspeitas contra ele. É importante dizer que o Altobello também é padrinho da Connie. Aliás, eu falei pouco dela. A Connie está mulher fatal aqui. Às vezes ela parece mais cruel do que o próprio Michael. Ela entende tudo que o Michael teve que fazer e faz pela família. E ela mesma se tornou a maior interessada no bem-estar dos Corleone. Não à toa, enquanto Michael ainda estava convalescente, ela, a pedido do Vincent, anuia o plano do sobrinho de matar Joey Zaza pelo que ele fez ao Michael. E é aí que temos o atentado a Joey Zaza. Algo bem audacioso, mas que dá certo. Michael não gostou nada de saber que isso aconteceu. Ele não quer mais esse tipo de atitude, pois isso só faria voltar a sua fama de mafioso e isso é um passado que ele quer enterrar. Por isso, ele faz os envolvidos prometer que não irão mais tomar atitude sem a anuência dele.
Michael entende que há pessoas por trás do atentado que sofreu e vai até a Sicília conseguir respostas. Lá ele fala com Dom Tomassini. Michael questiona o homem sobre Altobello, agora que ele tem leves suspeitas sobre o senhor. Tomassini só fala coisas boas sobre o homem, no entanto. Michael então fala sobre o atentado em Nova York que sofreu e pergunta se tem algum homem que poderia fazer um movimento desse, além de travar seu acordo com o Vaticano. O sábio homem lhe responde que apenas um homem que transita entre os dois mundos poderia fazer isso, Licio Lucchesi. Michael entende então que o responsável pelo seu atentado e a dificuldade em concretizar seus planos com a Imobiliare são obras da mesma pessoa, Lucchesi. Por fim, ele questiona Tomassini se há alguém honesto dentro da igreja a quem ele possa falar. Cardeal Lamberto é a resposta, um homem correto e influente. Michael irá vê-lo, mas antes ele desenha um plano. Vincent irá se encontrar com Altobello a pedido de Michael como se fosse traí-lo. Para que isso funcione, Vincent age como se quisesse se casar com a Mary e começar sua própria família, assumindo a lacuna deixada por Joey Zaza. Aquele território não tinha um líder, e agora Vincent poderia preencher essa lacuna. Altobello sugere que há mais por baixo das intenções de Vincent, visto que Mary é a herdeira de tudo que pertence a Michael. Assim, quando ele morrer, ela assumiria tudo e, por conseguinte, Vincent seria virtualmente o dono de tudo. Vincent se mostra ofendido com a insinuação, como Michael lhe sugeriu que fizesse, mas acaba cedendo e assim ele é apresentado a Lucchesi, formando assim uma nova suposta aliança. Michael vai falar com o cardeal Lamberto, contando a ele como foi enganado. Os homens estavam dando o dinheiro dele a aliados políticos e impedindo sua posse na parte que lhe era devida da Imobiliare. O cardeal questiona se Michael quer se confessar. Após certa hesitação, ele aceita. Michael desabafa e chora ao relembrar a morte de Fredo. Os fantasmas de seu passado o atormentam muito ainda. Isso finaliza o encontro entre Michael com o cardeal e por enquanto não sabemos no que isso vai resultar. Enquanto isso, Dom Altobello contrata um assassino para matar o Dom Corleone. O homem incumbido da tarefa é Mosca, um exímio matador de aluguel cuja fama é conhecida no submundo do crime. A primeira vítima de Mosca acaba não sendo Michael, mas sim Dom Tomassino. Mas ele ainda não sabe da morte, pois estava levando Kay para conhecer a cidade. Depois, quando retornam à casa de Dom Tomassino, Kay e Michael confessam que ainda se amam. É uma espécie de reconciliação entre os dois. Não que eles vão ficar juntos, eles apenas revelam como se sentem um para o outro. E é aí que chega a notícia de que Dom Tomassini foi morto. Caio, o bodyguard do falecido homem, jura que irá se vingar pela morte de seu senhor. Chegamos na reta final. Agora é hora de agir. Michael concede o desejo de Vincent e o torna Dom Vincenzo Corleone, parte da família cerimonialmente e com o poder de agir. Mas havia uma condição: Vincenzo deveria recusar Mary. Se ele seguisse essa vida, não poderia ter a filha de Michael. Vincenzo aceita. O Papa morre. Quem assume é o cardeal Lamberto, tornando-se o novo Papa, nomeadamente João Paulo I. Ele resolve cuidar dos negócios de maneira justa, assim ele intervém em favor de Michael, fazendo com que ele se torne finalmente o sócio majoritário do Banco do Vaticano, tendo assim pleno poder sobre a Imobiliare. Chega o dia da Cavalleria Rusticana, a peça em que Anthony irá estrelar. Toda a família vai ver o espetáculo, enquanto isso Vincenzo já tramou a vingança contra os conspiradores, e vemos ela ser posta em prática. Kinzig é sequestrado por um dos homens de Vincenzo, que o sufoca e depois o joga de uma ponte pendurado, como se o homem tivesse cometido suicídio. Dom Altobello acaba sendo morto pelas mãos de sua afilhada, ou melhor, pelos doces que ela lhe preparara e que continham veneno. Já Lucchesi é morto por Caio, o bodyguard de Tomassini, que num ato suicida vai à casa de Lucchesi a pretexto de levar uma mensagem de Michael, mas quando chega lá, ele mata o Lucchesi com os próprios óculos do homem. Isso porque o Caio estava desarmado, porque óbvio ele foi revistado. Mas enfim, o cara se sacrificou para vingar seu mestre. E foi bem lá de John Wick. Matar o cara com óculos é foda. O Gildei também é morto por um dos homens do Michael. O recém-novo Papa, Paulo I, também é morto, mas não pelas mãos do Michael. O que acontece é que, por ele ter tomado as decisões a favor do Michael, isso irritou pessoas dentro da igreja e isso fez com que ele fosse envenenado. Os conspiradores estão mortos, mas o perigo não acabou, porque no teatro, Mosca estava à espreita para matar Michael. As coisas se complicam e ele não consegue matá-lo como planejou a princípio. Então, em um ato audacioso, quando todos estavam deixando o teatro, Mosca investe contra a vida de Michael. Michael acaba se safando, mas sua filha é ferida fatalmente. O assassino acaba sendo morto, Michael esbraveja em lamento, a família acompanha sua dor em uníssono. Anos depois, vemos um homem sentado em uma cadeira. É um homem velho e sozinho. O já agora velho Michael Corleone. O homem de repente cai de sua cadeira incólume. A morte de Michael Corleone. E é isso, fim da história.
Agora a minha opinião, né? Como eu disse no começo do vídeo, ainda antes de eu assistir esse filme eu havia lido comentários, ouvido as pessoas falarem que esse filme é inferior aos outros da franquia, que ele não era tão bom e coisas afins. Bom, primeiro, esse filme tem uma produção bem conturbada, porque o Coppola queria um orçamento e tempo bem maior para desenvolver o projeto, né, e roteiro, mas a Paramount fez jogo duro e lhe deu menos do que ele pediu nos dois segmentos. Também por causa do orçamento, o Robert Duvall ficou de fora, o que o Coppola também não gostou. Além disso, a gente tem que ter em mente que o Coppola só fez esse projeto por uma questão de necessidade. Ele precisava de dinheiro. Acho que por isso, inclusive, o Paramount fez jogo duro com ele, né? Restringido as demandas do diretor. Então, assim, esse projeto não nasceu nem maturou de forma ideal, mas os problemas que eu vejo aqui são coisas bem pontuais. Por exemplo, um problema aqui que é incontestável é a atuação da Sofia Coppola. Ela é bem limitada como atriz e justamente por isso não consegue passar a credibilidade na interpretação dela em primeiro lugar. E segundo, ela não consegue inserir a personalidade na personagem dela. A Mary é uma personagem totalmente blasé. Isso porque justamente Sofia Coppola tá a todo momento com aquela cara de quem tá segurando cocô, sabe? Isso é prejudicial, porque você não simpatiza com a personagem dela. E cara, saca só, quando o filme teve sua estreia, teste para ver o que a audiência acharia do projeto, arrasaram com a atuação da Sofia Coppola. Ela inclusive teve que redublar algumas falas, tentando amenizar o sotaque dela de Valley Girl. Pra quem não sabe, o sotaque de Valley Girl é tipo aquele sotaque das mulheres que falam tipo... Like, I'm so sure if you don't even know how to talk like a Valley girl, you totally have to learn. Duh. E é interessante falar que ela não era cotada inicialmente por o papel, né? Quem acabou sendo cotado, já estava acertada para fazer a Mary, era Winona Ryder. Teria sido muito melhor, aliás, mas ela acabou deixando o projeto por ter tido uma crise de exaustão ou algo do tipo. E foi aí que colocaram a Sofia. E aí a gente tem o que tem na tela, né? Tipo, quando chega no final, por exemplo, e ela morre, você tá tipo, foda-se. O que dá a dramaticidade necessária e que faz você sentir o peso dessa cena é o Al Pacino esbravejando em negação à morte da filha. Fora a reação dos outros atores em cena, demonstrando a surpresa em ver o Michael Corleone expressando seus sentimentos. Então, assim, apesar do desfalque causado pela Sofia Coppola, né, temos outros atores muito bons, tipo o Al Pacino, ele tá excelente. Eu gosto também muito da performance do Andy Garcia. É preciso ressaltar a atuação da Diane Keaton também, aquela cena entre ela e o Michael na Sicília é bem impactante. E, enfim, de resto todo mundo tá bem, menos a Sofia Coppola. Do meu ponto de vista, apesar de todos os problemas de produção, eu não concordo que esse filme é inferior aos outros, ou que ele não é tão bom. Pra mim é um filme bom sim, e um ótimo encerramento para a franquia. É uma sequência, ou epílogo, que faz todo sentido com os outros dois filmes. A trama segue uma estrutura bem coesa, a parte técnica também está muito boa, e de novo, o único problema é a Sofia Coppola, brincando de atriz. Bom, então era isso por esse vídeo, né, que eu queria falar sobre Poderoso Chefão. Me diz aí se você gostou. Se você chegou aqui e não deu seu like, dê o like agora, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. Comente, né, aquela questão, você acha que esse filme é inferior aos outros ou não? Também se inscreva no canal caso não seja inscrito. É isso, nos vemos no próximo vídeo e tchau!